ciências, né, nós vamos trabalhar a respeito da Lua, né, o assunto nosso é a Lua. Aliás, são 2 capítulos que a gente tem, que a gente vai tratar a respeito dessas questões, né, ligadas à Lua. Então, eu montei um textozinho com pequenas curiosidades a respeito, né, já que vocês vão ler o material de vocês também para ter as informações, mas tem algumas curiosidades a respeito que vão ajudar vocês no desenvolvimento das atividades. Lembrando que essas atividades, elas vão ser feitas até na sexta-feira, tá? Como é uma atividade que demora um pouco mais para você registrar as ideias, para você, então eu vou abrir a exceção que é até na sexta que você entregue, tá? Ah, na sexta não tem aula de ciências. Eu sei que na sexta não tem aula de ciências, tá? É só me mandar a atividade, não é porque você vai ter aula de ciências na sexta-feira. Então, a respeito da Lua, eu selecionei algumas coisas para a gente poder, né, conversar a respeito e se entender melhor do assunto. A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso, damos o nome de fases da Lua. E elas são 4, podendo ser chamadas de quartos lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo, para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito, portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua Cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente só é possível ver metade da Lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. Então essas, né, são as fases da Lua que a gente vê no céu, né? A gente vê a Lua, nem sempre a gente vê ela da mesma forma. Então vai depender de quê? Da iluminação que ela está recebendo do Sol. Porque a Lua, ela é um satélite natural da Terra. Por que ela é natural da Terra, né? Ela acompanha a órbita da Terra, mas ela é natural. Não é um satélite que alguém colocou lá no espaço. Se tivesse colocado, seria um satélite artificial. Então, ela não tem luz própria. A luz que a gente vê, a Lua, é a luz do Sol que ela recebeu, que a gente está vendo, e não a luz da Lua, tá? Então, por isso é que a gente vê de formas diferentes, dependendo da, né, iluminação que ela está recebendo do Sol. Aí a gente pensa o seguinte, tem vezes, né, que a gente às vezes vê a Lua de dia, vê algumas coisas, então para isso também a gente tem alguma explicação. A Lua brilhar no céu noturno não significa que ela tenha iluminação própria. Ao contrário do Sol, a Lua não emite luz. O que vemos, na verdade, é a luz do Sol refletindo na Lua, como um espelho. Não é dessa forma. Como vimos em nosso episódio sobre as fases da Lua, o Sol sempre ilumina apenas um lado dela. Afinal, ela é esférica. Mas como podemos ver neste esquema, o quarto crescente e o quarto minguante estão alinhados com o Sol, podendo ser visto junto com ela. Mas uma confusão muito comum é que quando a Lua vai saindo do quarto crescente e se aproximando da Lua cheia, ela parece estar com sua face completamente iluminada. E também é possível vê-la em 2 pontos opostos do globo. Quando em um ponto está amanhecendo e no outro anoitecendo, é possível ver a Lua no horizonte. Afinal, ela está bem distante da Terra. Então, por isso que às vezes, né, a gente vê a Lua durante o dia também no céu, né, por causa dessa questão. Ela tá cheia, né, e como ela tá bastante longe, né, então a gente consegue ver tanto quem tá num hemisfério vai ver ela
cheia, né, durante a noite, e a gente que tiver de dia vai também vê-la no céu, né, apesar dela não brilhar mais do que o sol, né, a luz do sol vai se sobrepor, mas a gente consegue ver, tá? Esse aqui, né, é o Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. Vocês podem observar que ele está usando, né, roupa diferente. Essa roupa, por que dessa roupa? Por que da necessidade dessa roupa diferente para um astronauta? Porque as condições no espaço elas são muito diferentes, né, das condições aqui da Terra. Então ele precisa de uma proteção, né, que não necessitaria aqui na Terra. Então essa roupa ela oferece para ele condições de que ele vá para o espaço, de que ele não sofra nenhum risco à saúde, nenhum problema. Tá? Ele, a primeira vez, né, foi 20 de julho de 1969, tá? Que o Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. Apesar de ter gente que até hoje diz que isso não aconteceu, mas é um fato, né? Outra curiosidade a respeito, né, da questão da Lua que vocês vão observar aí no livro de vocês aqui. Aqui, né, as fotos, as imagens que a gente tem do solo lunar, é o que a gente vê o quê? Vê algumas crateras, né? Algumas coisas assim, a gente não vê água, né? Não vê essas outras coisas que a gente vê quando está no solo. Essa aqui é uma fotografia da Terra, né? Aqui é a Terra, tá? Então aqui em cima eu tenho a Terra. Agora, aqui eu tenho o solo da Lua, tá? Então essa fotografia ela foi tirada de onde? Ela foi tirada do solo da Lua. Então a máquina que fotografou, né, ele estava no solo lunar e fez a fotografia do planeta aqui em cima. Para poder observar, né, o espaço, para ver os astros, as pessoas usam esse equipamento aqui, né, que é um equipamento que a gente chama de telescópio, né, que é um equipamento próprio para que você consiga fazer observações do espaço, né, porque ele amplia. O livro de vocês até traz uma sugestão de montar um telescópio, mas ter duas lentes de aumento em casa para fazer isso é muito complexo, né? Então a gente não vai fazer. Caso alguém tenha condições de fazer, pode fazer, mas eu não vou propor por causa disso, tá? E o livro também pergunta se algum de vocês já teve a oportunidade, né, de usar um telescópio. Eu nunca tive. Então, se alguém tiver tido, né, vai ter essa oportunidade de relatar aí na questão. E uma curiosidade, né, que os livros a maioria não contam e que a gente raramente sabe, é que, né, uma das grandes responsáveis pela primeira viagem do homem à Lua foi uma mulher, tá? Então, geralmente só se fala no primeiro homem que pisou na Lua, mas foi graças, né, a Margaret que, né, foi feita a primeira viagem. Por quê? Como que ela participou disso aí? Ela que foi que criou o programa de voo da Apollo 11, que foi a nave, né, que levou os astronautas até a Lua. Né? Então, a participação das mulheres aí, né, uma curiosidade, que eu não sei se vocês já sabiam, mas teve a participação de uma mulher na viagem que o homem fez à Lua. Estação Internacional Espacial, né, que é uma coisa que o livro de vocês também fala. Então a gente tem a Estação Espacial Internacional, que é a maior estrutura espacial já construída pela humanidade. Tá? Ela tem 109 metros de largura, né, quase um campo de futebol, e pesa cerca de 453 toneladas. E ela fica no espaço, tá? Então é a estação espacial, ela fica lá no espaço. Isso aqui é uma imagem dela, né, para a gente ter noção, né, do que é, de como que fica. Então isso é uma estação espacial. E essa, né, no caso, é a Estação Espacial Internacional, que é a maior estrutura que a gente tem no espaço, que o ser humano já conseguiu construir lá no espaço. E também é o maior laboratório, né, que está lá no espaço, por isso fala mais alto, que está orbitando a Terra. Tá? Quase 400 quilômetros de distância da superfície da Terra. Né? Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, então olha a quantidade de metros. Então 400 mil metros de distância da superfície da Terra. O que é superfície? Do solo. Tá? E por que fala que está orbitando a Terra? O que é órbita? Nós vimos lá atrás. Né? Então ela está acompanhando, né, a órbita da Terra, que é o entorno do nosso planeta. As atividades vocês vão fazer a leitura primeiro, né, para depois vocês conseguirem construir as respostas, e assim que as respostas estiverem prontas, vocês façam as fotografias e enviem. Não há necessidade de correria, uma vez que vocês têm até a sexta para entregar, combinado?